Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. E, turma, nessa aula eu quero comentar com vocês a respeito de potenciação, tá bom? Turminha, separa um papel, separa uma caneta, porque é um conteúdo que é tranquilo, mas tem alguns detalhes que realmente você precisa observar para você não errar em prova, tá bom? Turma, qualquer dúvida que você tiver ao longo do tempo, pode mandar lá, ó, @professor Ian Ribeiro. Turminha, sinta-se à vontade para enviar para nós essa dúvida aí. Tranquilo? Marca a gente, curte, comenta, compartilha. Separa um papel e uma caneta para você acompanhar a partir de agora aqui, ó. Primeira coisa, turma, que você precisa entender é a estrutura que compõe uma potência, tá? Turma, você vai encarar algo dessa forma aqui, ó. A elevado a x. Só que assim, ó, Ian, duas letras, mas, ô, turma, na prática você vai encontrar número, tá bom? O número que fica embaixo, ele é chamado de base. Turminha, o número que fica em cima, ele é chamado de expoente, perfeito? E aí você vai passar a entender que essa estrutura nada mais é do que uma multiplicação. Turma, você vai multiplicar a sua base por ela mesma uma quantidade de vezes indicadas no expoente. Então você tem lá, ó, não é um x? Então você multiplica x vezes a base. Ah, Ian, então por isso que eu aprendi na escola e eu decorei, eu não lembro, que um tal de 5 ao quadrado é 25. Turma, é porque, por exemplo, olha isso aqui, ó. A leitura que a gente faz é assim, ó, 5 elevado a 2. Mas como é 2, a gente tem o costume de falar ao quadrado. Elevado a 3 ao cubo. Mas não é errado a gente falar 5 elevado a 2, tá? Quem é a sua base? O 5. Quem é o expoente? O 2. Então, eu multiplico o 5 por ele mesmo duas vezes. E aí, a resposta é 25. Isso daqui, turma, você pode fazer também com frações. Por exemplo, 1/3 elevado a 3. Isso daqui nada mais é do que 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Eu multiplico a minha base por ela mesma 3 vezes. Isso daqui é um sentido de uma fração. Então, fica 1 sobre 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Perfeito? Uma multiplicação de fração. Turma, aqui a gente entra em um ponto extremamente importante. Qual que é? Perceba que na parte de cima, os dois valores eles são positivos, correto? Turma, eu posso, sem problema nenhum, colocar uma base negativa. Só que como que vai ficar essa base? Perceba, ó. Primeira coisa é porque você tem que enxergar que eu estou colocando parênteses. A ideia do parênteses é indicar que você carrega o sinal na multiplicação. Então, turma, quem é a base? Menos 2. Como está entre parênteses, eu carrego o sinal. Lembra que menos e menos é o quê? Mais. 2 vezes 2, 4. Então, fica mais 4. No caso de baixo, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quantas vezes? 3. Porque o expoente ele é 3. Aqui eu quero que você enxergue isso daqui, ó.
menos e menos, mais. Só que no caso de um expoente ímpar, sempre vai ter um termo que vai estar no final negativo. Então, turma, ele concorda que ele volta a ser negativo? Isso daqui dá menos 8. Ué, onde você quer chegar? Simples. Turminha, toda vez que a base for negativa mais um expoente par, o resultado é sempre positivo. Toda vez que a base for negativa mais, só que você percebe que agora o expoente é o quê? Ímpar. Então o resultado ele volta a ser negativo. Beleza? Anota essa observação. Feito isso, a gente tem uma pegadinha que volta e meia acontece. Turma, observe. Tem muita diferença. No caso da esquerda, eu estou carregando o parênteses, concorda? Então, eu carrego o sinal. Vai dar mais 4. Só que quando você vai para a direita, eu não tenho parênteses. Então, a prioridade, turma, é isso aqui, ó. E aí eu coloco menos 4. Beleza? Ó. Tem uma diferença de sinal muito grande em relação a isso daí. Perfeito? Tranquilo? Feito isso, a gente consegue resolver uma questãozinha que diz o seguinte. Observe. A questão ela pede para calcular o valor de 0,2 ao cubo mais 0,16 ao quadrado. O que a questão queria que você enxergasse é apenas essa estrutura de potência no sentido de base e no sentido de expoente. Perfeito? Turma, o primeiro passo que você vai fazer é esse daqui, ó. Então, você vai chegar aí no papel e vai fazer 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Perfeito? Isso daqui, operação aritmética. 0,008. O próximo passo é você pegar esse 0,16 ao quadrado e multiplicar 0,16 vezes 0,16. Perfeito? Faz a multiplicação em relação à aritmética básica e vai dar isso aqui. O que que a questão está pedindo para você fazer? Ian, a questão ela está pedindo para fazer uma soma. Turminha, você vai pegar esse valor e somar. Então, mais 0,008. Resposta final dá isso aqui. Perfeito? Ó, somou 0,0336. É a resposta final. Vamos continuar? Vamos lá. Pega de novo o seu papel e a sua caneta, porque aqui agora, turma, entra o seguinte. Observe. É muito importante, dentro das questões de potência, carregarmos as propriedades. Turma, o uso das propriedades, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade?
simplificação. Ponto. Perfeito? A primeira propriedade é quando você multiplica bases iguais. Turminha, multiplicação de bases iguais, deixa eu acertar isso aqui, porque isso aqui é um Y. Multiplicação de bases iguais conserva e soma. Opa. Conserva a base e soma os expoentes. Só que aí que está uma dúvida que vocês sentem quando a gente explica esse assunto, é porque a gente coloca letra de maneira genérica e o aluno tem dificuldade de enxergar porque é letra. Mas isso aqui é de maneira genérica. Então, eu vou te dar um exemplo. Ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Turma, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. O sinal que está aqui é um vezes, então ele está mantido aqui. 2 ao cubo não é 2 vezes 2 vezes 2? Só que, turma, quantas vezes eu estou multiplicando o meu 2 por ele mesmo? 5. Não é a mesma coisa que 2 elevado a 5? É, que de fato dá 32. Mas o que acontece? Esse mesmo resultado aqui, eu já poderia simplificar a partir daqui, ó. Bastava somar, porque a base da potência é a mesma. Ponto. Segunda propriedade. Da mesma forma que você tem uma multiplicação, eu posso ter uma divisão de mesma base. Se isso acontece, eu conservo a base e subtraio o expoente, beleza? Vamos colocar um exemplo, porque isso é de forma genérica. Se eu chego aqui para você e falo assim, ó, 2 ao cubo sobre 2 ao quadrado. Turma, 2 ao cubo não é 2 vezes 2 vezes 2? 2 ao quadrado não é 2 vezes 2? Concorda que eu posso cortar isso daqui? Concorda que sobrou apenas o 2? Perfeito. Como não tem nada no expoente, significa que é 1. Turma, mas eu poderia chegar nesse mesmo resultado fazendo isso daqui direto, ó. 3 menos 2, 1. E eu já caio no resultado. Perfeito. Aplicação de propriedade feita. Terceira propriedade. Eu posso ter uma multiplicação de bases diferentes com o mesmo expoente. Vou botar aqui. Com o mesmo expoente. Se isso daqui acontece, eu primeiro multiplico, ó, multipliquei a base, e depois eu elevo a x. Primeiro multiplico e depois elevo. Turminha, nessa situação, a gente pode colocar um exemplo assim, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Olha como dá certo fazer isso aqui. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 3 elevado a 2, que é 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Perfeito. Só que bora enxergar essa propriedade aqui agora, ó. Eu posso primeiro multiplicar e depois elevar. A multiplicação da 6 ao quadrado é a mesma coisa que 36, porque é 6 vezes 6. Concorda que gerou o mesmo resultado, então é equivalente. Mas é muito melhor você fazer isso do que perder tempo calculando potência por potência. Perfeito? Próxima propriedade. Da mesma forma que você tem uma multiplicação de expoente igual, eu posso ter uma divisão
de bases diferentes com o mesmo expoente. Turma, se isso aqui acontece, qual que é a ideia? Ian, primeiro divide e depois eleva. Primeiro divide e depois eleva. Primeiro divide e depois você faz a potência. Vamos perceber a mesma coisa? Então, observe, ó. 6 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Vamos fazer a propriedade. Turma, quer ver como é que dá certo? 6 vezes 6, 36. 2 ao quadrado, 4. 36 por 4, 9. Perfeito, guarda esse resultado. Só que aí você enxerga que o expoente ele é o mesmo. Então, peraí, se o expoente é o mesmo, eu posso primeiro dividir e depois elevar. 6 dividido por 2, 3 ao quadrado, 9. Não deu o mesmo resultado? Deu. Próxima propriedade. Turma, guarda essa daqui muito porque cai. Isso aqui é o que a gente chama de potência de potência. É quando você tem uma base, um expoente, só que isso vai estar elevado a outro expoente. Percebe que eu estou usando o parênteses? Beleza. Eu somo? Não. Nesse caso aqui, turma, eu multiplico. Então, você mantém a base A e multiplica os expoentes. Beleza? Na prática, é você enxergar isso aqui. Por exemplo, ó, 4 ao quadrado não é a mesma coisa que 4 vezes 4, que dá 16? É. Só que em algumas situações, a questão ela vai te induzir a fazer uma tal de fatoração. Por exemplo, só o 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Então, turma, percebe que no lugar do 4 eu só substituí pela potência e não mudou, porque o resultado ele é o mesmo. Só que lembra que está elevado a 2, então isso aqui continua existindo. E agora? Conserva a base e esses expoentes aqui, ó, eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Lembra que o resultado não tinha dado 16? E agora, ó, 16. É a mesma coisa, foi equivalente. Perfeito? Próxima propriedade. Do céu, não acaba não. Turma, realmente são muitas propriedades, tá? E essa daqui, ela acaba confundindo muita gente. Observe. Essa daqui é quando você tem uma base normal, só que o expoente dessa base, ela é um expoente negativo. O que você vai fazer aqui, ó? Primeira coisa, você vai aplicar o inverso da base. Turma, o que é o inverso? Isso aqui, ó. Numerador vira denominador. E o denominador vira numerador. Ué, mas eu não estou vendo uma fração ali. Turma, quando isso aqui acontece, todo mundo tem que lembrar que está dividido por 1. Então, o que eu faria? Eu inverteria. Lembra que o expoente não está negativo? Ele vem para cá o quê? Positivo. Então, a condição para você deixar o expoente positivo é inverter a sua base. Perfeito? A gente vai pegar isso daqui e vai aplicar, por exemplo, essa propriedade. Olha só. 2 elevado a menos 2.
Turminha, 2 elevado a menos 2, você percebe que o expoente está negativo. Então, ó, eu inverto a base, no sentido de ser isso aqui. Esse expoente que está negativo, ele vem para cá o quê? Positivo, ó, 2. E agora? Aí aplica potência normal, é a mesma coisa que 1 sobre 4. Mas eu apliquei a propriedade e chegou dessa maneira. Perfeito? Turma, ó, anote isso aqui, ó. Observações. Quais? Primeira observação. Se você tem uma base e o expoente é 1, o resultado é a própria base. E normalmente você não vai ver o 1, você vai ver isso aqui, tá? Mas entenda que existe o 1 ali. Segundo ponto. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Parece contraintuitivo, mas isso é provado matematicamente, beleza? Então, se você vê lá 1 milhão elevado a 0, e agora é 0? Não, é 1. Tá bom? Anote essas duas observações. Pega isso que vocês viram e vem comigo aqui. Sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é igual a 78.125. Calcule 5 elevado a 8. Aqui a gente tem que usar a criatividade no sentido de aplicar a propriedade. Turma, o 8 não é a mesma coisa que 7 mais 1? Lembra que a gente viu que se o expoente está somando, não poderia ser reescrito como uma multiplicação de mesma base? A dificuldade que você vai sentir nesse assunto não é a conta em si, é enxergar a propriedade, tá? Então, a mesma coisa. Só que a gente viu aqui em cima que 5 a 7 é isso aqui. Então, eu substituo 5 elevado a 7 por 78.125. Pego esse resultado e multiplico por 5. Resposta: 390.625. Letra B, tá bom? A propriedade que a gente utilizou foi multiplicação de mesma base, eu conservo e somo. O caminho de ida e o caminho de volta é válido. Turminha, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que tiver, segue lá no Instagram, tá aqui embaixo, @professor Ian Ribeiro. Beleza? Fiquem com Deus e fui!